cura de um cego de nascença. Eu espero que você também não seja cego, e nem surdo, e nem incrédulo. Leitura do capítulo 9 do livro de João. Preste muita atenção. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Será que às vezes você, quando vê a desgraça de alguém, você já começa a julgar que ele está em pecado? Continuando, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Quer dizer, aquele cego, ele tinha um propósito, que ele nasceu no mundo para um propósito. Como tudo neste mundo tem um propósito. Continuando, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns dizia: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Está vendo aqui? Já começou a ter a incredulidade. Dizia-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, que dantes era cego. Então a multidão pegou aquele cego, que houve um milagre ali, e levou para os religiosos da época. E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como a vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Dizia a outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Lembra um texto que eu disse para vocês que Jesus veio causar dissensão? Aqui já está o começo. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. Às vezes acontece da pessoa se converter, a pessoa mudar de vida, e as pessoas não acreditam. Aconteceu isso na minha vida, ouvinte. Ah, não acredito. Deus realizou uma obra de regeneração na minha vida. Uma obra qual me transformou. As pessoas não acreditam. Isso já é desde aquela época. E perguntaram-lhe dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este homem é o nosso filho e que nasceu cego. Mas agora, como vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei.
Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer vós também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E até hoje, o povo, a multidão, não sabe quem é Jesus. Há uma grande dissensão hoje em dia. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós não sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Hoje é a mesma coisa, ouvinte. Às vezes você vai falar as coisas de Deus, está querendo ensinar o padre a rezar a missa, está querendo ensinar a nós. Jesus ouviu que eu tinha expulsado e, encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse: já tens o visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Está vendo, ouvinte? Hoje muita gente acha que sabe das coisas espirituais e segue o seu próprio caminho. Ele está dizendo que vê, mas ele é um cego. Então esse texto aqui, ele é muito atual. Será que na sua vida você é como essa multidão que Jesus operou um milagre, uma transformação, e você ainda não crê? Será que você às vezes não vê uma pessoa qual o poder de Deus veio sobre a vida dela e mudou completamente aquela vida, e você ainda fica dizendo que aquela pessoa é falsa e que está escondendo alguma coisa, igual acontece? Eu vejo muito acontecer isso. Eu espero que esse pequeno vídeo, essa leitura desta palavra tenha tocado o seu coração. Pense nisso,